boas-vindas. Meu nome é Daniel, esse é o Meio de Sobrevivência. Nessa série de vídeos, eu estou falando sobre os 10 aspectos da sobrevivência. Foi um método, um sistema que eu desenvolvi para organizar meus equipamentos e suprimentos essenciais. No primeiro vídeo, eu expliquei o método, expliquei a pesquisa que eu fiz para chegar no método e usei os equipamentos que estão aqui nessa mochila para ilustrar, para explicar o que eu carrego na minha mochila de acampamento, na minha mochila de sobrevivência e dar exemplo para as pessoas entenderem melhor o método. Esse vídeo aqui, que é a parte 2, eu vou explicar como que eu distribuo meus equipamentos e suprimentos em várias linhas ou camadas. Minha residência eu considero a camada 4, onde está todo o estoque dos meus equipamentos e suprimentos. Eu tenho estoque de água, eu tenho estoque de comida, eu tenho horta, eu tenho pomar, eu tenho minha residência, meu abrigo, tenho meus cães, minha cerca, energia elétrica, energia solar, comunicação. Eu venho para o campo, eu venho fazer uma trilha, vou fazer um acampamento, o que eu faço? Eu abandono a camada 4 e eu venho comigo na mochila com a camada 3 e a camada 2. E a camada 1 são os equipamentos que eu uso preso ao meu corpo. Então aqui, por exemplo, eu estou com a roupa do corpo, a primeira linha de equipamentos, né? Tem um boné, tem um óculos, eu estou com a minha faca na cintura, o canivete no bolso, aqui no bolso também eu tenho um isqueiro e tenho uma lanterna de cabeça. E além disso, a primeira camada eu trago comigo a minha furadeira. Eu vou ser bem discreto, não vou mostrar ela muito, não, porque o aplicativo não gosta desse negócio. Então, mas você precisa entender. Essa faz parte da primeira camada e é fundamental. Já a terceira e a segunda camadas estão aqui na mochila. Eu organizo a mochila também em camadas, ou seja, essa parte externa da mochila ela já vem com os equipamentos que eu preciso ter a pronto emprego, equipamentos e suprimentos que eu preciso sacar muito rápido. Então, para ilustrar aqui, e começando, inclusive seguindo a sequência do método dos 10 aspectos de sobrevivência, o primeiro aspecto é ferramenta. Não estou com minhas ferramentas aqui comigo, duas, mas a ferramenta grande fica aqui presa na mochila. Então, se eu estou fazendo uma trilha, eu preciso abrir a trilha, eu vou usar o facão. Então, ele já fica aqui a pronto emprego. Essa bolsinha aqui eu tenho meu kit fogo. Também se eu precisar rapidamente, eu posso sacar aqui do isqueiro, pederneira, isca, tem tudo aqui. Eu tenho aqui uma garrafa de água pelo lado externo e um cantil. Então se eu preciso beber água durante a trilha ou se eu preciso abastecer meu cantil, eles já estão aqui na mão a pronto entrega. Aqui atrás tem um zíper externo, onde eu coloco minha tarp. Seria o quarto aspecto da sobrevivência. O meu abrigo principal vai aqui de fora. Se eu precisar sacar ele rapidamente, fazer uma cobertura, se começar a chover, ou se eu precisar me esconder do sol, aí vai depender, ele já está aqui. Aqui eu tenho já lanternas, seria o quinto aspecto da sobrevivência. Então minha iluminação já fica nesse bolso aqui, muito fácil nesse bolso aqui na verdade, muito fácil de ser sacado. Aqui ainda do lado externo eu tenho um par de luvas. Aqui nesse bolso eu tenho 2 pedaços de tecido. Esse aqui é o que eu uso na cozinha. Então se eu precisar enxugar alguma coisa, ele também é muito bom para filtrar água. Que é de algodão cru, não tem tinta, não tem nada. E ele é todo furadinho, então eu também uso ele como mosquiteiro e para proteger de abelha, marimbondo, então ele já fica aqui do lado de fora. E aqui um pedaço de tecido laranjado para sinalização. Eu não sei, eu posso estar fazendo a trilha, cair e precisar me deixar mais evidente se alguém estiver me passando para dar um socorro. Então ele já fica aqui do lado de fora. E além disso, aqui também eu tenho meus instrumentos de navegação. Então se eu precisar navegar, eles já estão aqui. Então essa seria a segunda camada, que é a parte externa da mochila. A terceira camada está dentro da mochila. E a terceira camada é composta do meu kit de primeiros socorros. Ele já vem aqui já na boca da mochila, para ficar fácil de tirar. E aqui eu tenho minhas roupas, eu tenho meu estoque de comida, meus utensílios de cozinha e o restante do meu abrigo e outras coisas.
Então eu fiz a trilha, eu cheguei aqui no acampamento, vou montar meu campo e vou deixar aqui a terceira camada. Se eu tiver que sair para fazer uma expedição, para buscar água, para buscar lenha, para explorar o ambiente, para fazer algumas filmagens, algum vídeo, eu não posso deixar tudo para trás e ir nu com a mão no bolso, certo? Então o que eu faço? Eu deixo a camada 3 instalada, é o próprio acampamento, e eu vou montar uma camada 2, que eu vou levar a campo, que eu vou fazer a trilha, que eu vou fazer a minha expedição. Então, nessa camada 2, ela é bastante customizável, então você vai montar de acordo com a atividade que você for fazer. Então, por exemplo, eu vou pegar a lenha. Então, o facão vai estar na minha camada 2. A barrigueira dessa mochila aqui, ela solta. Eu não vou soltar aqui agora, porque vai demorar um pouquinho. Ela já tem o cantil e o meu kit de emergência, o kit de sobrevivência de emergência, que na verdade é uma cópia miniaturizada de todo o meu equipamento. Então, se eu, por exemplo, vou pegar a lenha, eu destaco a barrigueira da mochila, ela tem um sistema modular, onde já tem esse bolso aqui, que é o meu kit de emergência e sobrevivência, e aqui eu tenho meu cantil. Eu posso pendurar o facão se eu for pegar a lenha, eu posso colocar o meu kit de primeiros socorros, que também é modular, eu posso colocar ela transversal, posso colocar na cintura, e dessa forma eu saio com uma camada de equipamentos e suprimentos que contém itens que vão atender todos os 10 aspectos de sobrevivência. Eles só são menores, principalmente na área de abrigo. O abrigo que eu tenho aqui ele vai ser bem desconfortável, mas aqui eu consigo passar uma noite sem hipotermia, sem me molhar, o que é muito importante. Então não adianta nada você ter uma super mochila, aí você faz o seu campo, deixa todo o seu acampamento de última geração montado, sai para dar uma volta, quebra a perna e fica e o acesso ao seu acampamento é cortado. Então você já se afastou da sua camada 4, que é a sua casa, você se afastou da sua camada 3, que é o seu acampamento, e largou aqui a camada 2 e 3. E aí você pode ser pego de surpresa lá no mato, totalmente despreparado. Eu vou contar algumas histórias que aconteceram comigo. Eu trabalho com gestão ambiental e minhas atividades de lazer são quase todas em ambiente selvagem. Então tem os levantamentos de campo da minha profissão, tem o meu lazer, que é quase todo em ambiente natural, e eu ainda moro na zona rural. Então eu estou aqui, por exemplo, no quintal da minha casa. Eu tenho várias histórias onde esses kits, essa segunda camada que eu monto, esses kits de backup, eles me salvaram. Eu estava pescando no Araguaia uma vez com um grupo de amigos. A gente estava na canoa, estava embarcado. Estava retornando para o acampamento. E era mais ou menos umas 18h30. O piloteiro deu uma vacilada, acertamos um banco de areia e a canoa virou. Ninguém se machucou, a gente estava na parte rasa, nós conseguimos virar a canoa, desvirar a canoa. O motor estava funcionando, conseguimos fazer o motor pegar, então até aí tudo bem, a gente consegue então chegar no acampamento. Só que a traia que estava na canoa, ela inteirinha virou e foi embora na água, nós perdemos praticamente tudo. Eu era o único que estava com o salva-vidas e o kit de emergência preso no salva-vidas. Então quer dizer, tudo que a gente tinha a partir desse momento que a canoa virou, estava nessa bolsa aqui. Continuamos o acampamento, só que você está navegando no rio, já era à noite. Então precisava de uma lanterna. Eu tinha uma lanterna no meu kit de emergência, então eu consegui iluminar para a gente conseguir achar o caminho dentro do rio. Como estava à noite e como estava todo mundo molhado, eu acho que a adrenalina da canoa virar, o susto, ficou todo mundo com muito frio. O vento da canoa, quando você estava navegando, começou a congelar todo mundo. Ficou todo mundo em estado de pré-hipotermia praticamente. Então toda hora a gente tinha que parar, eu tinha um cobertor luminizado, eu vestia o cobertor luminizado, acendia um isqueiro zip, ficava segurando até me aquecer, passava para o outro kit, passava para o outro. Assim que a gente conseguia controlar a temperatura do corpo, pega de novo, vai navegar de novo, e daí 5 minutos tem que parar porque está todo mundo congelando. Então esse kit me salvou nessa vez, porque senão nós teríamos que ficar parado, porque nós não conseguíamos chegar até o acampamento, porque todo mundo molhado e já num quadro já de hipotermia. Outra vez eu estava pescando no Araguaia também, estava com meu pai.
E a gente estava acampado num rancho, numa ilha dentro do rio. E meu pai, depois da janta, resolveu que ele queria pescar um pintado. Vou pescar, era mais ou menos quase 10 horas da noite, eu já vou pegando atrás de pesca, indo pra canoa, e eu falei, opa, eu vou junto, né? Vou deixar meu pai lá sozinho. E na hora de ir, eu montei uma senhora segunda camada. Eu levei comida, levei até tira-gosto, e aí eu coloquei cerveja, e aí eu coloquei água. Dessa vez eu prendi tudo na canoa, né? Porque se a canoa virasse, eu não perdesse todas as coisas. E a gente foi pescar. Meu pai, ao invés de subir o rio, para depois, se acontecesse alguma coisa com o motor, era só deixar a canoa descer até chegar no nosso acampamento, não. Ele tinha que descer o rio, porque os peixes estavam para baixo. Então a gente desceu o rio, mais ou menos uns 20 minutos de barco, navegando. Encostando e começamos a pescar. Meu pai conseguiu pegar o pintado dele, só que na hora de ir embora, hora que foi da partida do motor, que era umas 11h30 da noite, e aí 11h30 da noite o trânsito de canoas navegando no rio cai assim quase zero, e o motor não pegava. Então, qualquer única coisa que você pode fazer, passar a noite na canoa. Eu tinha levado comida, inclusive comida quente, com fogareiro. Eu tinha lanterna, eu tinha como a gente ficar aquecido, tinha lona, tinha abrigo, tinha tarp, tinha ponte, um monte de coisa. Mas nós demos sorte, assim que eu estava acendendo o fogareiro para já esquentar uma comida, passou uma lancha, eu estava com a lanterna, eu consegui fazer sinal para a lancha voltou, era a lancha do IBAMA, inclusive ela rebocou a gente até o nosso acampamento. Tem uma outra situação também, eu viajei para Chapada dos Veadeiros uma vez. Eu estava na cidade para depois ir acampar. Deixei minha mochila cargueira no carro e retirei a mochila de ataque, coloquei nas costas e fui andar na cidade. Estava tendo um show, um evento cultural lá, e depois eu ia pegar o carro e ia acampar. Acontece que furtaram minha mochila e a mochila dos meus outros companheiros dentro do carro. Quando eu voltei para o carro, não tinha mais nada. Tudo que eu tinha era a minha mochila de ataque. E ali eu tinha o meu kit de sobrevivência, estava com minha carteira, meu celular e relógio, as coisas íntimas. E eu consegui, eu não fui embora. Qualquer um iria embora, né? Tinha acabado de chegar no passeio, a gente ia ficar lá uma semana. Falei, você quer saber? Eu vou ficar aqui, não vou deixar isso me atrapalhar. Tinha perdido uma bala, né? Porque você perdeu uma mochila cargueira da Trilhas e Rumos completa. Não é fácil, mas falei, equipamento eu trabalho, eu compro, isso não tem problema. Eu não vou deixar de aproveitar meu passeio. E eu fiquei lá, não fiquei uma semana, eu fiquei 4 dias, justamente porque eu tinha até, inclusive, nessa mochila de ataque, uma muda de roupa. Então foi outra vez que os equipamentos me salvaram. Então, na verdade, essa série de vídeos que eu estou fazendo, ela não é apenas sobre equipamentos. Claro, os equipamentos são meios necessários. Mas, na verdade, essa série, ela funciona mais como um método de organização da sua mentalidade. Quais são os aspectos da sobrevivência, quais são os equipamentos e suprimentos que eu realmente preciso, o básico, sem ficar inventando moda de coisa que você nunca vai usar, ou ser minimalista demais e acabar passando um perrengue. Mas é principalmente organizar a sua mentalidade. Então, o livro que eu escrevi, os vídeos que eu estou publicando nesse canal, o grande objetivo deles é justamente apresentar dicas de organização da mentalidade para você melhorar a sua relação com o ambiente. Quanto mais você conhece do ambiente, quanto mais conhecimento você tem, menos coisa você precisa na mochila, menos você gasta, menos você fica carregando peso inútil. Então, na verdade, o meu trabalho aqui não é apenas falar sobre equipamentos. Não é sobre o equipamento em si. O equipamento ele não é um fim em si mesmo. Na verdade, o equipamento é o meio necessário para você conseguir estar em ambiente selvagem e conseguir se integrar melhor na natureza. Eu queria deixar isso bem claro. E vou voltar a reforçar. Se você tiver interesse de conhecer meu livro, O Básico para Não Ser uma Presa Fácil, o link está aqui na descrição. Um vídeo onde eu explico esse livro, explico o outro livro também que eu já deixei disponível.
eles é que vão basear o conteúdo desse canal. Meu objetivo com esses vídeos, o meu objetivo com esse livro, é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador topo da cadeia alimentar, mas você também não precisa ser uma presa fácil.